you feel it? Olá pessoal, aqui é o Queiroz, é nóis, Queiroz. Eu tô aqui para falar da palestra hashtag Você é um Sucesso, hashtag Só que não contaram para você. Foi um sucesso lá em Santo André, logo logo eu tô com ela em Cotia, também vou para Lapa, devo ir para o interior de São Paulo aí, tá sendo muito legal essa divulgação. Bom, para quem não me conhece, eu sou palestrante, professor, educador e pesquisador em coaching e PNL. Tenho mestrado em Administração, Educação e Comunicação e sou pós-graduado pela FECAP-FGV. Bom, há 3 anos eu comecei um estudo para poder entender como é que funciona a nossa mente e, consequentemente, por que a gente tem algumas atitudes, por que a gente tem algumas ações. Bom, eu comecei a ver vários nomes que eu busquei, tanto lendo quanto vendo palestras, quanto vendo como eles, quais são as pesquisas que eles fizeram, como é que eles chegaram nessas conclusões, e eu procurei ser o mais científico possível para que eu pudesse entender, porque eu realmente era uma pessoa que não entendia, não conseguia entender as coisas se não tiver a questão da ciência no meio, não tiver uma lógica no meio. E eu comecei a perceber que tinha muita lógica no que eles falavam, muita lógica no que eles colocavam. E aí eu sou muito grato a eles por ter essa informação, por ter agora a possibilidade de estar passando isso para vocês. Bom, a primeira questão que eu falo na palestra, que é uma pergunta muito interessante, é o seguinte: você sabe como funciona o seu cérebro? Ele é um dos principais órgãos do seu corpo. Ele é o motivador, ele é o que faz você acontecer. Ele é o que faz você o que você é. E eu comecei a analisar e eu comecei a perceber que muita gente não sabe como funciona o cérebro. Até porque as pesquisas são recentes. Muitas das pesquisas são recentes, muitas das informações são recentes. Para vocês terem ideia, tem coisas de 2004, ainda estão pesquisando muita coisa. Bom, mas em tese, o meu objetivo aqui é ser o mais simples possível e procurar fazer com que você entenda como o seu cérebro funciona. Então, eu vou começar pela explicação mais simples que eu percebi, é o seguinte, que é assim: nosso cérebro tem várias funções. Ele tem funções que registram movimentos básicos, o tato, a associação visual, a visão, a audição, né, os movimentos coordenados, a fala. E aí ele tem uma parte dele que registra o comportamento e a emoção. E é especificamente dessa parte que eu quero falar com você. Ele registra o comportamento e a emoção. Como é que essas questões são registradas? Elas são registradas através de uma coisa chamada RAM, que é o Augusto Cury coloca muito bem, é dele essa informação, que é o registro automático da memória. Então, tudo o que acontece com você, você cria um registro automático da memória. Então, é muito interessante isso, porque esse registro automático ele não pode ser apagado, não tem como ser apagado. Ao contrário do computador igual é colocado, ele não apaga, e ele fica registrado lá. E o que acontece? Esse registro ele vai criando dentro da sua mente, dentro do seu cérebro, janelas neutras, são janelas que você busca lá para saber onde eu moro, qual é o telefone, esse tipo de coisa, que não interfere em nada na sua emoção, não é? E depois eu começo a ter algumas janelas que começam a interferir na sua emoção. Uma delas qualquer são as chamadas janelas light, ou janelas boas. Então são as memórias boas que são colocadas para você. Depois eu tenho uma coisa também chamada, que são as janelas killers, ou seja, as janelas ruins, que são aquelas coisas que você vivenciou, que você viu, que fica registrado lá, que são coisas ruins para você. Algumas coisas têm o fundamento de ter uma autodefesa, mas muitas coisas às vezes são traumas, algumas coisas que você sofreu na infância e também adulto, né, que acaba registrando essas informações lá. E o que acontece? Você começa a buscar essas informações no seu dia a dia, quando você começa a pensar, através de uma coisa chamada gatilho da memória. Você aperta o gatilho, vai lá e busca uma informação. Isso pode ser consciente ou inconscientemente. Ou seja, você conscientemente pode buscar uma informação
através de uma janela neutra, de uma janela light ou de uma janela killer. E aí o que acontece? Inconscientemente também. Você viu alguma coisa, ou alguma coisa passou por você que você nem, às vezes inconscientemente nem percebe, e ela já começa a te trazer essas janelas também. Quando são janelas boas, você tem um sentimento legal, você acaba tendo uma emoção legal. Agora, qual é o problema disso? É que quando são janelas ruins. Então, às vezes, inconscientemente, você traz janelas ruins que você não queria trazer e aí começa a vivenciar essa emoção. Isso começa a ser prejudicial. Por quê? Porque você acaba despejando uma série de hormônios, sofrendo por antecipação, você tem uma série de malefícios que você acarreta para o seu organismo, né? E ainda tem uma coisa chamada o quê? Quando você não controla isso, quando o seu eu, né, igual eu falo na palestra, quem controla? Eu, né? Quando o seu eu não controla isso, o que acontece? O alto fluxo, ele gira e ele vai trazendo todas as janelas sem você controlar. E ele acaba dominando uma situação, acaba gerando emoções. Então, o que acontece? Se você deixar o alto fluxo, que é o que acontece com a maioria das pessoas hoje em dia, eles estão deixando o alto fluxo dominar a vida deles. Então, assim, eu sento lá, fico pensando numa coisa, viajo, faço diversos tipos de situações, chego até a ficar triste, chego até emocionalmente, às vezes até chorar, né? Às vezes até o olho fica lá lacrimejando. E eu não estou vivenciando aquilo, eu não estou naquilo. E aí eu acabo despejando uma série de hormônios no meu organismo. Eu acabo fazendo com que o meu organismo todo, o meu corpo todo se retraia, eu sofro aquilo por antecipação. E o que acontece? Eu, fazendo isso constantemente, eu posso despertar uma síndrome chamada síndrome do pensamento acelerado. Eu fico pensando naquilo, me traz insônia, me traz palpitação, me traz nervosismo. Às vezes a pessoa encosta perto de mim, eu estouro. Então, isso que a gente tem que começar a aprender a controlar, porque você tem que controlar o seu alto fluxo, você tem que controlar o seu... Você tem que dominar. Você tem que dominar. Não ser dominado. Então, isso é muito importante que vocês passem para todo mundo, que vocês comecem a dominar isso, né? Então, e pior ainda, às vezes quando eu estou nessa situação, eu fecho o circuito, eu fico que nem um animal. Eu brigo, eu xingo, eu falo o que vem na cabeça, eu não penso mais, praticamente eu fecho o circuito, o que vem eu estou falando, estou jogando, e depois que isso acontece, é muito complicado você voltar atrás, porque quando as palavras saem, elas não voltam mais. Então aí é que está, a gente precisa ter uma coisa chamada autocontrole, a gente precisa começar a administrar isso. Então, como é que eu falo para o pessoal começar a fazer isso, né? É o seguinte, para você ter uma ideia, eu só vou dar uma passagem. O seu corpo, ele produz vários hormônios. Então, quando você sofre, quando você pensa, apesar de não estar vivenciando, porque o seu pensamento, ele é virtual, ele não é real. Você não está vivenciando aquilo, muitas vezes. Você está jogando um monte de hormônios no seu organismo. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, começa a sentir que isso está acontecendo, domine o seu eu. Perceba que isso está acontecendo. E o que você tem que fazer? Preencha esse espaço com janelas boas. Tente trazer para você janelas boas. Tem alguma coisa que possa trazer para você janelas boas. Então pense na sua infância, pense em coisas legais que você vivenciou, não é verdade? E outra coisa também, quando você começa a ver que isso está acontecendo, que você não quer passar por aquilo, você fala rapidamente assim, cancela, cancela, cancela. A constância disso vai diminuir que o seu gatilho da memória fique buscando esse tipo de situação. É uma coisa que é automática, ele vai começar a diminuir, porque você começa a falar para o seu cérebro que você não quer ver aquilo, então automaticamente, cada vez mais que você vai fazendo isso, ele vai diminuindo a busca dessa janela, certo? Outra coisa que você pode fazer, busque ouvir uma música que você gosta, né, que traga para você uma situação legal, né? Relaxar é muito importante, relaxe, feche os olhos, pense em coisas boas, ore, reze, né? E faça isso acima de 2 minutos, para que você se acalme. E respira. Puxa a respiração,
né? Solta, puxa, solta. Faça isso várias vezes. O que acontece? Você oxigena seu cérebro, você pensa melhor, você diminui aquela ansiedade, na verdade? Isso é muito importante. Também uma coisa que você pode fazer é você pensar que está numa piscina e você tenta prender a sua respiração durante o máximo que você puder. Então você vai contando e você acaba focando naquilo e acaba tirando a concentração daquela janela que você estava. Também é uma coisa que funciona muito bem. Bom, é bem simples. É aquela brincadeira, lembra de criança? Quando a gente entrava na piscina, quem fica mais tempo lá no fundo? Na verdade, aí ficava contando. O que acontece? Você focava na contagem, focava na respiração e acaba deixando sua mente livre. Isso também funciona muito bem, não é? E uma coisa também que a gente vai ver depois é o seguinte, é pensar no quê? Na sua missão, na sua missão, no seu sonho, no prazo do seu sonho, nas suas forças e virtudes, no seu foca. Você precisa ter um foco na sua vida, né? Você precisa ter um direcionamento. A gente precisa saber o que a gente quer. Porque quando acontece isso, você começa a trabalhar mais focado, né? Mais centrado, mais, que nem o Milagre fala, você passa a entrar em flow, que é você não ter outra visão por outra coisa e buscar que aquilo aconteça. Bom, essa primeira parte é uma parte de informação para você entender como o seu cérebro funciona. Agora, vou ter as palestras aí, logo logo elas estão sendo colocadas aí. Agora depois eu vou voltar com a metodologia que você pode aplicar na sua vida de reforço positivo, de forma de atuação, para que você melhore também o que você busca e que você consiga alcançar o seu sonho, né? Então aqui um grande abraço, vamos fechar agora esse canal, essa apresentação, dizendo muito claro para você, hashtag, você é um sucesso, hashtag, só que não contaram para você. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.